portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiros, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Como caramujo, guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. Com o fim da ditadura civil-militar, ou empresarial-militar, como preferirem chamar, havia-se necessidade de um processo que marcasse, de fato, a redemocratização do país. Foi um objeto de campanha do presidente Tancredo Neves, foi a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que acabou não tendo sido feita por ele, pelo fato de ele ter falecido, mas que foi mantida pelo presidente José Sarney. No dia 27 de novembro de 1985, os parlamentares, né, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, promulgaram a emenda constitucional número 26, que traziam ali uma série de direitos, a maioria relacionados à anistia, principalmente de servidores públicos, civis e militares, né, aposentados de maneira compulsória ou não, mas também determinava ali a instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte no dia 1º de fevereiro de 1987, o qual a sessão deveria ser presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que deveria também conduzir a eleição dessa Assembleia, né, os seus componentes. E assim foi feito. A partir daí iniciou um movimento de ampliação da participação popular na condução dessa Assembleia Nacional Constituinte. E é a partir daí que surge o nosso objeto de estudo. Né? Considerando o período, né, ali metade da década de 80, não sendo um período como hoje, a gente dispõe dessa tecnologia absurda, né, começou a impulsionar que a população de diferentes lugares, setores, enfim, ligados a diferentes movimentos sociais ou não, até de maneira independente, encaminhassem aos congressistas, né, aos membros da Assembleia Nacional Constituinte, o que não foi uma regra, é bacana destacar, porque nós tivemos cartas endereçadas ao presidente do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos cartas endereçadas ao presidente da República, cartas endereçadas a diversos atores políticos, mas iniciou esse movimento por cartas que iam conduzir, né, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Nós já foram aproximadamente 5.000 cartas, onde encontramos algumas datadas de 1985, mas o boom mesmo, essa explosão, essa ampliação, essa participação massiva através do envio das missivas, né, das cartas, se deu mais ou menos em 1987. Por volta de 1987 foi o período onde foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Pois bem, o meu trabalho de iniciação científica, ele visa analisar essa participação popular, filtrar dentre essas missivas o que daquele grupo, o que daquele contexto foi extraído e foi colocado no texto constitucional, tanto no texto originário, como talvez por algum motivo foi gerido após, através de alguma emenda constitucional, ou que foi excluído, vetado na totalidade, não houve nenhum respaldo constitucional. É bacana porque, embora o meu trabalho seja voltado para a área do direito, há também análise de outros fatores de cunho social daquele período, né? Bom, como eu disse, foram aproximadamente 5.000 missivas, né, 5.000 cartas endereçadas aos diferentes atores políticos, tendo sido a mídia um fator decisivo para esse boom, para esse crescimento, para essa explosão no número de missivas enviadas em 1987. E aqui acho bacana citar não só a mídia, mas também algumas medidas institucionais tomadas para isso, destacando a criação da Associação Brasileira de Apoio à Participação Popular na Constituinte e o projeto O Povo Discute o Brasil, ambos de 1986, né, o que eram grupos organizados a fim de se incentivar a população a enviar suas sugestões. Né, o projeto, não vou dizer que o projeto ele é pioneiro, mas ele é um projeto que
não é muito comum. Eu particularmente achei uma tese de doutorado que cita esse momento, cita esse período, mas nada assim muito aprofundado. E esse projeto de iniciação científica, ele nasce, né, com esse objetivo de analisar missiva por missiva, carta por carta, o que elas traziam, né, o que elas traduziam, quais eram os anseios que elas traduziam e o que foi gerido pelo texto constitucional naquele momento, posteriormente, o que inicialmente foi gerido e posteriormente foi retirado, o que não foi gerido e foi vetado de maneira expressa, ou também o que pode ter sido aproveitado não no texto constitucional devido à sua relevância, mas em uma legislação posterior, né? Nesse sentido, por se tratar de um projeto muito extenso, como eu falei, nós temos aproximadamente 5.000 cartas que foram encaminhadas. Ele é um trabalho que acaba se estendendo, já que a gente analisa missiva por missiva, pedido por pedido. É interessante a gente observar que algumas missivas trazem, às vezes, uma dissertação, algo que expõe uma questão de cunho pessoal do próprio missivista, e aí, logo abaixo, traz 4, 5 pedidos diferentes, dos mais prováveis aos mais improváveis, dos mais passíveis de ser amparados pelo texto constitucional aos mais improváveis de serem, né? E é bacana, também interessante a gente analisar o contexto, que é o recorte que o meu trabalho também visa fazer, o recorte social dessas pessoas que escreviam para os congressistas, especialmente para os membros da Assembleia Nacional Constituinte. Logo após o período da Constituinte, o período que vigorou a Constituinte, que foi de 1º de fevereiro até dia 22 de setembro, de 1º de fevereiro de 1987 até 22 de setembro de 1988, quando foi encerrados os trabalhos da Assembleia Constituinte e aí, consequentemente, a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Todas essas missivas, essas cartas que foram endereçadas, foram encaminhadas ao Museu da República. E hoje elas compõem o acervo do Museu da República, tendo sido digitalizadas, né? E onde nós fazemos esse trabalho. Como eu já disse, por se tratar de um trabalho extenso, ele requer uma certa cautela. De verificar minuciosamente aquele tema e o que consta no texto constitucional. Acontece muito também, até por uma questão de linguagem, enfim, questões culturais, regionais, por uma série de fatores, o missivista trazer um tema muito interessante que foi amparado no texto constitucional, mas não ao pé da letra da forma como ele escreveu, não na sua totalidade, se assim posso dizer. O que acontece em muitas questões o tema ter sido abraçado pela Constituição, ter sido amparado pela Constituição, mas não de maneira absoluta, ou talvez não exatamente como o missivista propunha. Em contato com o Museu Nacional, eu consegui ter acesso a essas missivas já digitalizadas, evidentemente, que foram divididas aí em 5 blocos, onde o primeiro já foi totalmente analisado e o segundo já está se encaminhando para o final. Por isso, a título de explanação, vou me ater aos resultados obtidos a partir da análise do primeiro bloco, né? Nesse primeiro bloco, ele gerou um total de 4 relatórios e tem algumas particularidades que são interessantes, né? Não vou destacar assim em cada um que foi, mas em um deles, no primeiro inclusive, né, nós tivemos um estudo que foi encaminhado em forma de missiva para os constituintes, um estudo de uma universidade do Rio Grande do Sul, que analisou a qualidade do ensino, qual era a visão que os estudantes de um curso, se eu não me engano, de pedagogia tinham
da qualidade de ensino do país e qual era a sugestão que eles davam para a melhoria da educação no país. E aí foi feito um compilado, né, o que em maior porcentagem os estudantes de pedagogia achavam, e encaminhado em conjunto, na verdade, com outro estudo que analisava o que as outras pessoas, o que estudantes de outros cursos, qual era a visão que estudantes de outros cursos tinham da educação e o que eles achavam que poderia conter no texto constitucional para melhorar a educação no país, né? Também, outro tema interessante, que aí já não é nem tão ligado à questão do direito, mas ligado a uma questão social, né? A maioria das missivas encaminhadas, nesse primeiro bloco, pelo menos, dizem respeito à questão previdenciária, o que é muito interessante a gente analisar, considerando o contexto de crise econômica que o país atravessou na década de 80. Então, havia-se uma preocupação com a estabilidade financeira, né? Com aquele cuidado que você vai ter com a família. Como eu falei, nem todas as missivas encontraram um amparo constitucional. Algumas traziam um tema que era, por exemplo, ligado à questão previdenciária, mas não necessariamente um tema que foi amparado na Constituição. Olha, eu gostaria muito que a minha pensão por morte pudesse chegar até os meus bisnetos, porque a situação do país é muito complicada, por causa disso, isso não foi amparado pelo texto constitucional. Mas, por exemplo, seria interessante que pessoas acidentadas no trabalho tivessem um amparo específico no caso de invalidez permanente de tal forma. Da forma como falou, talvez não foi totalmente amparado, mas aquilo de alguma maneira encontrou um respaldo na Constituição e que gerou uma legislação complementar àquele ponto que foi tutelado na Constituição, né? A lei assegurará, garantirá, enfim, o tratamento digno a pessoas e por aí vai. E nesse contexto de previdência social, há dois temas que estão, né, em missivas que compõem esse primeiro bloco e que hoje estão tramitando no Senado Federal. Bom, assim eu encerro a minha apresentação e, como foi dito, né, usei um trecho para introduzir a minha explanação, usei um trecho do discurso de promulgação proferido pelo deputado Ulisses Guimarães e que destaca a participação social na Assembleia Constituinte, que é o objeto do nosso estudo. Obrigado.